Hoje, quinta-feira, dia 19 de outubro, por volta das 20 horas e 30 minutos, aqui estou eu para cumprimentá-los com graça e paz. Queridos, estamos aqui para mais uma palavra, mais uma pérola da graça de Deus, do Evangelho que nos alcançou através do nosso entendimento, da mente ativada. Queridos, divulgue e compartilhe para que outras pessoas possam assistir e quem sabe cada vez mais o entendimento, né, vai lhes abrindo, né, e eles se libertem de vez desse aprisionamento que a religião faz com cada um deles. E eles passam a enxergar o Cristo ressuscitado que habita no nosso espírito e que nos torna filhos. E como filhos somos guiados e dirigidos por Ele. A minha maior preocupação são com os que estão lá, algemados, cegos, que não conseguem enxergar, como assim nós um dia também estávamos cegos, arraigados dentro desses ensinamentos dos tais supostos líderes espirituais. E não questionávamos, aceitávamos tudo que vinha, aspas, né, do púlpito, porque eram eles os que tinham nomenclatura, chamados de pastores, apóstolos, presbíteros, evangelistas, etc. e tal. E para nós, eles se comportavam como um semideus, abaixo de Deus eles. Querido, sem mais delongas, no capítulo 7 da Epístola de Paulo aos Romanos, e eu aconselho aos nossos irmãos que ainda estão lá, que leiam as epístolas de Paulo, de Romanos até Hebreus, mesmo que muitos atribuem a epístola de Hebreus a outros, mas leiam essas epístolas. E aqui no capítulo 7, o apóstolo da graça de Deus, ele fala sobre lei e graça. E há pessoas ainda que negam o evangelho da graça de Deus. Preferem ficar com o evangelho da circuncisão, o de Marcos 16:15. O que o Cristo Nazareno mandou que os 12 apóstolos fossem e fizessem discípulos, e assim iam fazendo discípulos, até que o evangelho alcançasse em todo aquele mundo, o mundo de Israel. E mesmo o Nazareno que veio para cumprir a lei, tendo cumprido e tendo dito está tudo consumado, depois da cruz, até os nossos dias, o evangelho da circuncisão continua sendo pregado. E aqui então Paulo alerta aos irmãos ali em Roma, aos romanos, acerca da lei e da graça. E no versículo 4, que eu quero me ater, ele diz assim: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos fruto para Deus. O tema dessa mensagem é: agora somos do outro. Esse é o tema. Lá dentro do sistema religioso, das instituições religiosas, as pessoas ainda não pertencem ao Cristo Nazareno. As pessoas são deles.
porque elas vivem na prática das obras. O que mais eles pregam, eles ensinam, é fazer a obra de Deus. E aí eles pegam os livros históricos, que eles chamam de evangelhos, e tudo quanto ali está relatado, eles tentam trazer para uma prática, dogmatizando as pessoas, dizendo para as pessoas que tudo quanto ali está, nós temos que fazer. E futuralizam coisas que já aconteceram, que já ocorreram. Eles vivem só futuralizando. A lei foi dada por Deus ao seu povo. E quem era o povo de Deus? Era Israel, a nação de Israel. Deus disse assim: eu serei o seu Deus e vós sereis o quê? O meu povo. Ele tratou isso diretamente com o povo judeu. Eu serei o seu Deus e vós sereis o meu povo. Não os outros povos, não as outras nações. Então todos que estavam fora desse contexto judaico não era povo de Deus. E a lei teria domínio sobre eles. Deus deu a sua lei para o seu povo. Enquanto ela existisse, eles estavam ligados a ela. Paulo aqui usa o casamento como era visto na lei. E aí você lê os versículos 2 e 3 desse capítulo 7 da Epístola de Paulo aos Romanos, que os religiosos trazem também isso para os nossos dias, e condenando as pessoas. Casamento aqui é uma metáfora. Paulo não está tratando da vida de relacionamento entre duas pessoas, ele não está doutrinando. Ele não está dizendo o que se deve fazer ou o que se deve deixar de fazer, não é isso. Paulo, ele ilustra. Isso é uma metáfora. Aspecto da lei, como via o casamento. Cristo veio para cumprir a lei, que o seu povo não conseguia cumprir. Então ele teve que vir para cumprir. O Verbo se fez carne, veio e habitou entre eles. Não é isso que está escrito em João 1:1? Eles quem? O povo de Israel. Então ele, nascido de mulher, ele era o quê? Judeu. E Paulo então diz: mas morto o marido, estás livre da lei. E os religiosos, eles pegam o relacionamento entre um homem e uma mulher e faz disso uma doutrina. O Nazareno cumpriu toda a lei até a sua morte. Foi o único que conseguiu esse feito. Ele disse: eu vim para cumprir a lei. Ele foi taxativo, ele foi objetivo. Eu vim para cumprir a lei. E ele conseguiu cumprir a lei, até o ponto de dizer: está tudo consumado. Quando diz isso, né? Então assim, meus irmãos, Paulo diz: vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Ele cumpriu a lei por cada um de nós, porque Paulo também era judeu. Não mais sujeitos a nenhum rudimentos e preceitos. Vocês não precisam mais cumprir o que tinha que ser feito, ele fez. Agora, queridos, vocês pertencem ao outro.
Que outro que Paulo se referia? Ele estava se referindo ao Cristo ressuscitado, ao Cristo ressurreto. Era este que ele estava se referindo. E por que então os religiosos vivem até hoje na prática das obras da lei, debaixo de preceitos dos homens, de rudimentos da lei mosaica? Por quê? Eles ainda ficam praticando obras, praticando a fim de alcançar uma autojustiça, a fim de alcançar, aspas, uma suposta salvação, através do que faz ou através do que se deixa fazer. Não lhes chegaram ainda o entendimento. A mente ainda não foi ativada. O véu ainda está posto sobre o rosto de cada um desses que vivem dentro desses lugares, assim como estava sobre o meu rosto. Eu ouvi um áudio de uma pessoa hoje que postou no meu zap, ele falando que vive-se por fé, mas nesse mesmo áudio que ele diz que vive por fé, ele fala de práticas da lei, de obras, do que se tem que fazer e do que se tem que deixar de fazer. Isso não é viver por fé. Viver praticando tudo que o Nazareno fez não é viver por fé. Viver por fé é você crer no que ele fez, é crer no que ele disse e tomar posse. Não viver pelo que se vê, não viver por vista, na expectativa do amanhã, do que vai acontecer, mas tomar posse de tudo quanto ele já fez, declarando que você é guardado, que você é protegido, que você é abençoado, que você já é salvo, que a sua vida está nas mãos dele, e como filho você é guiado e dirigido por ele, e ele sabe como conduzir os seus filhos. Então, querido, daquele que ressurgiu de dentre os mortos, é a ele que nós pertencemos, a fim de darmos o quê? Como Paulo disse aos irmãos ali em Roma, frutos para Deus. Na graça, nós não vivemos na carne. Isso aqui para nada presta. Deus não nos vê na carne, Deus nos vê no Espírito. Aí eles dizem assim, então você pode fazer tudo o que você quiser. Sim, eu posso. O apóstolo da graça de Deus, ele diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém fazer. Você entende isso? Se você quer viver na prática das obras da carne, é direito teu, é uma escolha sua, mas sabe que tudo aquilo que o homem fizer, isto ele ceifará. Você vai colher aquilo que você plantou. Por que que nós não vivemos na prática das obras da carne? Porque nós somos espirituais. Aquele que nos trouxe a revelação, o entendimento do Evangelho da graça de Deus, ele diz, não somos mais carnais, agora somos espirituais. Nós não somos mais como menino, alimentado com leite, mas nós já somos adulto, alimentado com comida sólida. Essa é uma comida sólida, que os religiosos não gostam de ouvir, que não tem paciência para ouvir, que não tem humildade para ouvir. É uma comida forte, é uma comida sólida. Por que que nós não somos mais carnais e agora somos espirituais? Porque nós temos a mente dele. Dele quem? Do Cristo ressuscitado, do Cristo ressurreto. Nós já não vivemos, mas ele agora vive em nós. Paulo diz que quando estavam na carne, as paixões do pecado, realçadas pela lei, operavam nos seus membros e assim davam frutos para a morte. Não era assim que acontecia? Por que que Paulo conheceu o pecado?
Ele disse, se não fosse a lei, eu não havia conhecido o pecado. Eu conheci o pecado por causa da lei. Foi por isso que eu conheci o pecado. Porque pecado era a transgressão da lei, era transgredir a lei. Então Paulo disse, quando eu estava debaixo da lei, eu dava fruto para a morte. E hoje não é diferente. Dentro desses lugares, eles não percebem, mas eles estão produzindo fruto para a morte. Porque vivem debaixo de preceitos dos homens. Vivem debaixo ainda dos rudimentos da lei mosaica, praticando e deixando de praticar, achando que assim estão agradando a Deus. Que Deus é esse que essas pessoas estão agradando? Fica aí essa pergunta para uma reflexão. Então Paulo estava dizendo aos irmãos ali, agora vocês não são mais da lei. Vocês estão livres dela. Pois haviam morrido para aquilo em que estavam retidos. Vocês estavam debaixo dela, estavam subjugados por ela. Agora vocês morreram para tudo isso. Vocês não estão mais na velhice da lei, pois o Nazareno veio para cumprir toda a lei. E com o término dela, agora eles estavam o quê? Livres, mas não conseguiam enxergar isso. Muitos voltaram a se meter debaixo dos rudimentos da lei. Voltaram a se tornarem escravos da lei. E Paulo disse que Cristo havia libertado eles da lei. Mas muitos estavam ainda sendo conduzidos por ela. Como hoje, dentro desses lugares, eles estão sendo conduzidos ainda pela lei mosaica, pela prática das obras. É tudo isso que eles sabem fazer dentro desses lugares. E aí julgam as pessoas pelo que vê, pela carne, condenam as pessoas, desfaz das pessoas. Somente eles são salvos. Deus pertence somente a eles. Eles acham que têm um poder de decisão sobre quem será salvo ou não, sobre quem irá para um suposto inferno criado pelo Império Romano, sei lá, pela Igreja Católica Romana. É eles quem decide quem vai ou quem deixará de ir. Quando uma pessoa rejeita o Cristo Nazareno, que eles pregam, as pessoas dizem, eles dizem para as pessoas, vocês vão para o inferno, vocês vão queimar no fogo do inferno, porque rejeitou o Cristo Nazareno. É assim que eles dizem, é assim que eles afirmam. Nós não o escolhemos, foi Ele quem nos escolheu. Ele nos amou primeiro. Antes de que viéssemos ao mundo, o nosso espírito estava com Ele, Eclesiastes 12:7. E então veio e foi revestido por esta carne. Mas um dia voltará a carne ao pó da terra, e o Espírito que aqui está, ele voltará para Deus, para o lugar de onde ele veio. Então, querido, Paulo diz, com o término da lei, vocês agora estão livres para servir a Deus em novidade de espírito. Vocês agora estão livres para produzir frutos para Deus. O que era pecado era transgressão da lei, como eu já disse. O pecado tomou ocasião pelo mandamento, operando
em todos a concupiscência. Porque se não tivesse lei, o pecado estava morto. Foi a lei que deu autenticidade ao pecado. Se a lei não operasse, não havia pecado. Mas hoje, os religiosos dizem tudo é pecado. Tudo para os religiosos é pecado. Irmão, você está pecando. Irmão, você está em pecado. Irmão, 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 irmão. É assim que os religiosos fazem. Queridos, nós não podemos ficarmos calados, sem abrir a boca para proferir a verdade do Evangelho da graça de Deus. Custe o que nos custar, aconteça o que nos acontecer. Como o que mais acontece conosco são as perdas de pessoas que diziam serem nossos amigos. Quem está na graça de Deus sabe disso que eu estou falando. Você perde amizades. Essa perda de amizade é dentro do círculo da religião. Fora não. As pessoas que estão fora desse círculo religioso, elas continuam seu amigo, com a sua amizade. Mas os que estão dentro desse circuito religioso, elas te abandonam, te desprezam, te olham de forma diferente, não os têm como irmão, como amigo. Quando encontra o outro, fala mal de você. Te chama de herege, de desigrejado, de desviado, de perdido. São muitos os adjetivos que eles usam para nos desqualificar, não para qualificar. Porque adjetivo significa dar qualidade, mas eles nos desqualificam com esses adjetivos. E se afastam de verdade de nós. Se afastam de nós. Nós somos comentários diariamente na boca de cada um deles. Eles são covardes, porque quando tem a oportunidade de estar conosco, eles se omitem de dizer qualquer coisa. Eles conversam sobre futebol, se for o caso, alguns, né? Porque para muitos futebol é pecado. Eles falam de uma série de coisas, mas menos da fé, menos da nova visão que você abraçou, do Evangelho da graça de Deus. Eles não falam. Sabe por quê? Porque eles não têm argumentos para contra-argumentar. Eles não têm fundamentos para se defender da verdade de Deus. Eles não têm. Eles vão usar sempre a lei que o Cristo Nazareno cumpriu. Eles vão usar os preceitos dos homens, eu acho, eu penso, eu nasci na religião do meu pai, eu aprendi assim, vou morrer assim. Desculpe-me falar o que está acontecendo hoje aqui no Brasil, porque eu tenho também seguidores fora do Brasil, a questão da eleição. É comum uma pessoa que tem um entendimento da direita, que é contra o aborto, que é contra a ideologia de gênero, que é contra a legalização das drogas, de uma pessoa assaltar e matar outra para comprar um tênis, tomar uma cerveja, como a esquerda diz. Você não consegue convencer essa pessoa da esquerda, porque elas estão cegas. Eu conheço pessoas que são amigas, aspas, minhas, conhecidas minhas, que vão votar na esquerda porque acham que vão ter comida, porque acham que a sua geladeira vai encher, porque vão comer picanha, sei lá, coisas desse tipo. Elas não estão preocupadas com os netos dela, com os filhos delas.
Elas não estão preocupadas com a segurança delas, do que pode ocorrer a elas, não estão preocupadas com nada disso. E estão apoiando um candidato que foi comprovado que ele desviou durante o seu período de governo e faliu as empresas públicas do nosso país. E tem crentes, pessoas que dizem crentes, né? Que vão para o céu, que são salvos, dizem que vão votar nele. Desculpa-me aí, se eu tenho algum seguidor que é da esquerda, me desculpa. Eu estou fazendo essa comparação para mostrar que não adianta nós, da graça de Deus, querer de nós mesmos convencer um religioso a deixar essa prisão para se tornar livre. Eles vão querer continuar vivendo dentro e debaixo dessa prisão. Esse entendimento, só quem pode dar é o Espírito Santo. Somente Ele é capaz de ativar a mente e dar o entendimento. Tá, fica aí essa palavra. Agora somos do outro. Graça e paz. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Beijo no seu coração. Um forte abraço. Nós, da graça de Deus, amamos vocês. Obrigado.